Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Academicamente, o podcast inédito da Faculdade Adventista do Paraná. Já que esse é o nosso lançamento, eu vou te explicar rapidinho como as coisas vão acontecer. Todo episódio a gente vai ter um assunto acadêmico importante para tratar. E nessa mesa estarão eu, o professor Tiago, que vai se apresentar daqui a pouquinho, um aluno convidado e um especialista na área. Pra gente começar, roda a vinheta. Vamos para as apresentações dos nossos convidados antes de eu te contar o tema? Professor Tiago, boa noite, por favor se apresente e inclua também em especial hoje nessa apresentação o seu estado de origem. Boa noite, Karen. Tudo bem com você? Eu estou ótima. Olha, não tem como não estar bem. Estamos começando um programa novo. Esse ambiente está lindo, maravilhoso, cheirando tinta nova. Né? E também temos uns convidados especiais aqui. E para começar, eu sou o professor Tiago, coordenador de pesquisa e extensão da Faculdade Adventista do Paraná e sou paulista. Paulista. Bom, eu não me apresentei, eu vou aproveitar para me apresentar e aí apresento nossos convidados. Eu sou a Karen Neri e eu vou ser a anfitriã de vocês aqui no Academicamente. Eu sou funcionária aqui, jornalista, assessora de comunicação da faculdade e eu sou do Rio de Janeiro, caso eu não tenha me entregado ainda. Para apresentar agora a nossa aluna convidada, Thaís. Boa noite. Boa noite, Karen. Tudo bem? Tudo ótimo. Ai, que bom. Eu estou muito feliz de ter sido convidada para esse primeiro episódio. Como você falou, eu me chamo Thaís de Almeida. Eu estou no meu último ano de pedagogia aqui na faculdade. Tá acabando. Tá acabando. A gente vai sentir saudade, mas é bom a gente ver esses momentos. E, eu não falei, eu sou de Santa Catarina. Eu nasci lá. Santa Catarina, aqui no sul do Brasil. Sim. E para completar a nossa mesa, nosso especialista já vai te dar uma dica do assunto de hoje. Professor Yuri, por favor, se apresente. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Eu sou o professor Yuri, sou professor de História e Ciências Humanas aqui do colégio da faculdade e sou do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Então, a representatividade do sul do Brasil está em peso. Mas aliás, tem um detalhe, professor. De onde do sul? Do Alegrete. Tem que deixar esse detalhe. Não pode deixar passar, né? Hoje nós estamos, na verdade, Karen, divididos aqui em sul e sudeste. Sul e sudeste. Mas durante os nossos episódios nós teremos representatividades até de fora. Com certeza, de todos os lugares do Brasil e de vários lugares do mundo, se Deus quiser. Para começar, o nosso tema de hoje é origens do Brasil. E origens no plural. Exato. A gente não está falando de descobrimento, não, né? A gente está falando de origens do Brasil. Professor Yuri. Sim. Qual é a nossa origem? De onde viemos? Bom, a nossa origem ela é bem variada, né? O Brasil, assim, tradicionalmente, muitos historiadores, né, falam sobre essa parte aqui, porque não tem como tu começar a história do Brasil, por exemplo, sem entender as origens, né? Uhum. Mas, em geral, nós contamos que nós temos 3 grandes matrizes, né, de lugares onde a cultura brasileira veio, acabou chegando aqui, né, os povos originais, os indígenas. Né, só para você ter uma ideia, quando os portugueses chegaram aqui, e a gente entende hoje que tu tem toda uma cultura antes que já estava solidificada aqui no Brasil. Eram mais de 1.000 tribos indígenas que nós tínhamos aqui, de 3 a 5 milhões de pessoas moravam aqui nessa região. Hoje a gente só tem aproximadamente aí, pelo último IBGE, uns 800 mil. Uns 800 mil e 250 tribos ainda, né? Né? É a origem do nosso país, né? Aí depois também tu vai ter a chegada dos africanos aqui devido à escravidão, né? E eles lá na África também tem todo um processo cultural que acaba vindo para cá também. E os europeus, né? Que vieram para cá, os portugueses. E depois, mais tarde, tu tem a chegada aí de pessoas dos mais diversos lugares do mundo, né? Tu tem a galera que veio da Europa, né? Por algum problema que aconteceu lá, ou por livre e espontânea vontade. Oriente Médio, Extremo Oriente, né? Aqui em Maringá, por exemplo, é uma região de
de uma colonização muito forte de japoneses aqui. Sim. Né? Então, Se você é da região, tem o Parque Japão por causa disso. Exatamente. Muito bonito, por sinal. Muito bonito. Então, o Brasil é um caldeirão cultural, assim. Tu tem cultura de todas as partes do mundo, um sangue diversificado. E é isso que faz o nosso país ter essa riqueza de cultura, né? Então... Tá, eu vou aproveitar essa expressão que você usou de caldeirão cultural, fazer uma pergunta para Thaís. Thaís, o que você entende como cultura? Olha, como o prof falou, a cultura ela não é só uma, tem toda essa diversificação. Então, ela é um conjunto de conhecimentos, de culinária, de religiões. Então, ela não é somente uma, como o prof falou. Então, tem todo esse contexto. O professor Tiago, ele fala um pouco sobre isso nas aulas. E, prof, era dividido em duas, o senhor tinha nós somos lá da cultura material, da cultura imaterial, né? E também das junções que existem, né, entre as culturas. Porque os elementos, eles vão se somando. A cultura, por isso que é no plural, né? Nós trabalhamos sempre no plural, porque nós temos traços da cultura indígena, nós temos traços da cultura africana, e todo esse caldeirão, vou usar a mesma expressão, dos europeus, asiáticos, pegando o gancho, né? Aqui na nossa região, a cultura japonesa, né? Ela teve toda uma mistura com a nossa, e nós temos a Nippon Fest, com um traço brasileiro, né? Sempre o brasileiro vai trazer isso, né? Sempre, né? Sempre vai ter o traço brasileiro da música, a culinária, a própria culinária japonesa com traço brasileiro, que eu não vou entrar lá no... Vai ter um sushi com cream cheese. Eu não ia entrar, mas você já colocou ali na mesa, né? Mas aí pizza de tudo que é coisa que tu imagina. Pizza de tudo, né? O italiano, né? Que olha uma pizza nossa, vai ter uma surpresa, né? Quando tu chega na Itália, tu olha e diz assim, isso é pizza? Aí o cara diz, tu veio do Brasil. Pizza, não foi pão. Eu pedi não tem pizza. É interessante isso. A gente é um reflexo de tudo isso. Assim, ó, eu digo que a cultura ela é tudo que é produzido pelo ser humano, né? Então, tu tem uma visão às vezes um pouco mais restrita de cultura, às vezes um pouco mais ampla, mas é tudo aquilo que é produzido pelo ser humano, que contribui para que tu possa viver em sociedade. A cultura permeia o nosso dia a dia. Sim. Nós achamos que cultura de verdade é aquilo que está no teatro, no cinema, na música clássica. Não, mas nós estamos conversando aqui porque nós fazemos parte da cultura brasileira, onde a língua portuguesa, considerando todas as nuances, né, dos sotaques, existem, mas nós estamos integrados numa cultura. Sim. Um sudeste, sul, nordeste, norte do Brasil, mas nós temos no nosso dia a dia essas nuances que nós nos manifestamos. Até eu estava dando uma aula sobre isso sexta-feira. Por exemplo, aqui na FAP a gente consegue visualizar muito bem isso, porque como é um colégio interno, tu tem gente de todas as partes do Brasil. E numa sala, isso é muito rico. Eu sou professor do curso de todos os cursos, né? Mas eu estava dando... O professor Yuri está sempre dando aula. Quando a gente não está dando aula, a gente está aqui, né? Então eu estava dizendo para eles que é muito especial, por exemplo, tu falar sobre saúde no Brasil e tu ter gente de todas as partes do Brasil. Sim. Então uma coisa é tu trabalhar com a teoria, outra coisa é tu ter gente de lá. Então, por exemplo, quando eu vou falar sobre o Nordeste, o aluno que está lá na sala de aula, que é do Nordeste, ele diz, professor, eu já vivi isso, tal, né? Do Sul, do Sudeste, Centro-Oeste. Sim. Então, quer dizer, e tu consegue perceber essa diversidade e é muito legal, muito legal. Eu ia falar justamente isso. Para você que está nos assistindo e não conhece a Faculdade Adventista do Paraná, aqui na descrição tem o nosso site para você entrar, ver tudo certinho, ver os cursos que a gente oferece, mas a faculdade é um campus residencial, ou seja, parte dos alunos que estudam aqui, tanto na faculdade quanto no ensino fundamental, moram aqui dentro, nos nossos residenciais, moram, comem, dormem, vão na igreja, fazem tudo aqui dentro. Isso daqui primeiro que vira uma cultura própria. Sim. Cultura de internato é cultura de internato, quem não viveu não entende. Não entende. E segundo, que a gente vive justamente isso, né? Esse choque cultural eu acho que muita gente chega sem esperar que isso aconteça. Eu queria até aproveitar já, nós temos aqui do lado uma experiência que possa talvez relatar. Conta pra gente, Thaís. Como foi esse choque? Chegar aqui com tantas pessoas diferentes. Nossa, realmente, a palavra certa para isso é choque, professor.
porque eu, particularmente, sempre fui de Santa Catarina. Então, chegar aqui e escutar muitos sotaques, escutar palavras que eu nunca tinha ouvido antes e não saber o significado disso. Inclusive dos professores, né? Inclusive dos O professores. pessoal fica meio... Uma professora gaúcha, a professora Dirce, comentando ela, uma vez falou uma frase que eu não lembro de nenhuma palavra, mas explicou uma história dizendo palavras totalmente diferentes, mas que era da cultura gaúcha. Então, realmente, é um choque muito grande. A gente tem uma experiência muito boa nisso, porque a gente desenvolve e aprende muitas coisas. Então, tanto dos professores, como o professor Yuri falou, mas é algo muito rico de se viver, tanto do nosso país quanto de outros países, né? É muito legal, porque a gente... E assim, eu acho que aproxima a gente daquela coisa que a gente estava falando no início, das nossas origens. Sim, da brasilidade, né? né? As nossas origens. Eu lembro que eu estudei em internato no ensino médio, no Rio de Janeiro, e assim, a grande maioria, lá é um colégio muito menor, e a grande maioria dos alunos são do Rio de Janeiro. Sim. Mas não são todos. E tinha muita gente de muito jeito, de muito tipo de família, de muita realidade. E ali me veio uma vontade assim doida de começar a entender da onde eu vim. Quem é a minha família? Eu sei que o avô do meu avô é português. O pai do meu avô era português. E era isso que eu sabia. Só. Mas e o resto? Quem vem? É assim... Eu entrei num site na internet de montar árvore genealógica. Fiquei lá horas. Fico lá até hoje. Às vezes entro lá e fico atualizando. Nasceu um primo. Deixa eu botar meu primo aqui. Fico lá atualizando. E aí sentei pra conversar com os meus avós, com os meus tios e tal. E assim... A avó da minha avó era indígena e foi roubada da tribo dela. Diz minha avó que ela não foi roubada, que ela fugiu por amor, mas não creio. Mas tem assim, aí a gente vai se descobrindo e se entendendo, né? Porque a gente vem de muito lugar, a gente é construído de muita coisa. Até, Yuri, acho que é bom a gente até falar um pouquinho sobre que essas três raízes, elas são diversificadas. Sim. Porque nós temos, né, o nativo, o negro africano, que veio pela imigração forçada, importante é forçar, e depois, ali, a partir de 1850, nós vamos ter os fluxos dos outros europeus chegando, né? Até 1808, o Brasil era bem fechado. A família real começa a abrir. Em 1824 começa a chegar alemães pro Rio Grande do Sul. Né, vem os ingleses também com a família real. Sim, a abertura dos portos em 1808. Isso. Mas porque nosso caldeirão ele é muito maior do que só portugueses nativos e os negros africanos, né? Os africanos que vieram para cá. Sim. Então acho que é até importante nós destacarmos que o Brasil ele tem um sotaque do mundo. Sim. E assim, ó, por exemplo, os negros que vieram para cá, né? Qual que era a estratégia que o português tinha para poder manter essas pessoas controladas, não, quase que totalmente controladas, porque a gente sabe que tu teve muitas revoltas, né? Os quilombos, nós temos praticamente todos os estados do Brasil, tu tem quilombos, né? Que eram lugares de fuga e tal. Mas o que eles faziam? Eles misturavam. Né? Eles misturavam para trazer, porque aí misturando tu tira aquele poder de conexão que eles tinham, né? Fora que quando eles chegavam aqui eles estavam chegando na Lua, né? Eu já ouvi muito o pessoal dizer assim, eu fico muito irritado quando eu ouço isso, que o pessoal diz assim, porque o preto africano ele se adaptou melhor à escravidão. Cara, isso é uma burrice tremenda. Primeiro que ninguém se adapta à escravidão. Nunca. Tá? O que acontecia é que o nativo daqui, já desde o início, ele tinha uma possibilidade de fuga muito maior. Conhecia o território. Conhecia o território melhor que os portugueses. Bem melhor. Né? Então ele era preso no mato lá e ele era trazido. Então ele sabia até da onde que ele tinha vindo, como que ele tinha chegado. Né? Então, mas já o africano não. Né? O africano, eles misturavam lá no navio negreiro, quem sobrevivia, chegava aqui, ele chegava na Lua. Né? A mesma coisa que tu ir viajar para outro lugar sem o celular, sem mapa, sem nada. Sem passaporte, largado ali. Né? Tu fica ali sem saber. Então,
os negros que vieram para cá, né? Eles vieram de lugares diferentes, né? Dentro da cultura. Eles já estavam perdidos dentro da própria cultura, tipo, eles já não estavam com a própria cultura. Com as pessoas de dentro. Exato. Não, era tudo misturado. Exato. Né? E essa foi uma estratégia portuguesa, né? E do outro lado tu tem o indígena, que como a gente falou, tu tinha mais de 1.000 tribos aqui. Né? De 3 a 5 milhões de pessoas aqui. Então, tu tem também uma diversidade. Porque a gente tem a mania de achar que todo africano é igual. Sim. E que todo indígena é igual. É um simplismo. É uma simplificação cultural que existe. Né? Não, a África grande. É tudo igual. O que estava aqui no Brasil antes era tudo indígena. Igual, né? não. Tu tem uma diversidade muito grande, entendeu? E essas diversidades... pelo um lado é muito legal, né? E tu conseguir manter essa diversidade, mas de outra forma tu forma um país que é complexo pra caramba, entendeu? A complexidade da cultura brasileira é um negócio incrível, né? Eu estou tentando me lembrar aqui quem é que falou essa frase que o Brasil não é para inexperientes, né? Não é para amadores. Não é para amadores, né? Não vou lembrar agora quem é que falou essa frase. Alguém disse. Né? Depois procura aí no Google. Se você sabe, deixa aqui nos comentários. Quem foi que disse? Então, assim, não é fácil tu lidar com tudo isso. Sim. Entendeu? É uma coisa muito difícil. Então, e outra coisa, é um país com dimensões continentais. Né? Tu tem 5 regiões aqui que poderiam ser 5 países facilmente, né? Olha o que aconteceu com a América Hispânica. Ela se dividiu, fragmentou, né? O Brasil, eu acredito como historiador que a vinda da família real para cá teve um papel extremamente importante para a gente manter esse tamanho que é. E depois o governo Dom Pedro II, mas é um negócio muito complexo isso. Sim. Muito complexo. E criou-se uma cultura diferente. Sim. Né? Totalmente diferente da Europa. Totalmente diferente, por exemplo, da colonização norte-americana. Sim. A gente pode trazer até um pouco de Sérgio Buarque, né? O homem cortês, né? O Brasil. Acho que o senhor pode falar um pouco melhor aqui, né? Sobre Gilberto Freire, né? O homem, né? Brasileiro. Quem que é esse homem brasileiro segundo Gilberto Freire? É uma coisa muito louca. Vamos falar um pouquinho disso. Porque assim, essa visão de que o brasileiro é bonzinho, que cordial. O brasileiro é cordial, que ele é simpático. A gente é só bonito. A gente sempre ameniza muito as coisas aqui no Brasil. Né? O povo brasileiro não é um povo de guerra, de revolução. Cara, é só tu olhar para a história do Brasil. Quem fala isso é porque não estuda história. Né? E assim, uma coisa que eu sempre digo, não vá buscar história em Facebook, no Instagram. Entendeu? Vai ler, pega um livro e vai ler, porque às vezes as coisas que a gente ouve são coisas muito simples. Por exemplo, cara, nunca que tu vai conseguir olhar para a história do Brasil e vai ver esse homem bonzinho que as pessoas acham que o brasileiro é, né? Por exemplo, século XIX, cara, um monte de revoluções, revoltas, né? O século XVIII, a mesma coisa. Então, quer dizer, se montou essa ideia de que é um povo gentil, cortês, feliz e contente, que a gente está sempre no carnaval. A gente está sempre feliz. Sempre feliz, colorido. Na verdade, é um povo que se adaptou a sobreviver. Sim. Nós somos isso. Temos isso também. Temos isso. Somos assim também, mas não sempre. Então, esses são os reflexos das nossas origens e desse mix de cultura, desse caldeirão de cultura, que a gente gostou dessa expressão. E aí a gente se tornou esse povo meio... É quase como se a gente tivesse como nação, assim, uma máscara, né? Sim. Olha aqui como a gente é feliz, lindo e alegre e colorido. Só que não, porque a gente sofre. A gente não é racista. Né? A gente não é racista. O povo brasileiro não é racista. Imagina. Jamais. Né? Não, racismo estrutural nem a pau, porque não é... Porque assim, a gente montou uma ideia que não é bonito tu nem lidar muito com essas coisas, né? Eu ouvi esses tempos atrás aí, o pessoal dizendo assim, não, mas a escravidão no Brasil nem foi tão ruim assim. Eu digo, gente do céu. Comenta, por favor, porque eu fiquei sem palavras.
Professor, eu acho que isso é bem o que o senhor falou. É uma falta de conhecimento, né? Sim. Porque a gente passou por muitas revoluções, muitas coisas históricas e a gente não sabe. Sim. Então é uma falta de realmente pesquisar. Sim, e assim, ó, e a maioria das pessoas que falam isso não estudaram, Sim. né? Não estudaram. Daí você falou que é uma falta de conhecimento. Agora vamos fazer um brainstorm aqui, todo mundo. Professores, futura professora, como é que a gente resolve isso? Ou pelo menos como é que a gente se posiciona do lado correto da luta a favor do conhecimento? Eu acho que o começo é conhecimento. O primeiro ponto é Uma nós pesquisa. melhorarmos, né? Por exemplo, Thaís pode falar um pouco mais da experiência, como ela se formou um pouco, há menos tempo que nós no ensino médio, né? A história que é contada no ensino médio, será que ela traz essa realidade ou continua, né, trazendo aquele homem cortês, aquela história bem, desculpa a expressão, água com açúcar do Brasil, né? Só o lado brilhante da história. Bonito. Né? Eu coloco aqui conhecimento, mas eu já jogo aqui para a Thaís. Sim. Né? Como que isso chegou para você lá na escola? Professor, eu concordo com o senhor que a base de tudo é sim o conhecimento para a gente conseguir mudar isso, mas voltando à sua pergunta sobre como foi para mim essas experiências, eu vejo que no meu ensino fundamental eu tinha uma professora que contava a história nua e crua. Ela realmente falava, a história foi assim, não é desse jeito, falam assim. Tinha todo esse mascaramento, né? Ela não, ela contava, olha, é por trás das máscaras. Mas no meu ensino médio, em contrapartida, foi diferente. A professora falava mais mascaradamente, deixava tudo muito bonito. E é bem isso que a gente está comentando. Não, no Brasil não existe racismo. No Brasil não tem isso. A gente não participa, não é que não participou, participamos de muitas coisas, mas não é comentado. Então, até o meu ensino médio, principalmente no meu ensino médio, a gente não viu muito sobre essas coisas, as guerras que nós tivemos aqui dentro. Então, a gente não tem esse conhecimento. Eu, vindo de uma escola pública, eu digo por essa minha realidade, mas a gente vê por outras com certeza. O professor, como professor de história daqui... Sim, mas assim, a gente tem um outro problema, né? Que o brasileiro ele não gosta de estudar a história do Brasil. Quando tu começa a falar sobre a história do Brasil na sala de aula, é como se tu dissesse, agora é o momento de dormir. Tu começa Hora assim, do soninho. tu começa a falar sobre a história do Brasil, o pessoal já cai a cabecinha. É que acho E que aí não tem o nada pessoal, de interessante. e o pessoal diz assim, é uma história muito feia, né? Não é uma história legal. Eu digo, gente, mas o que é uma história feia, o que é uma história legal? É a nossa história. Sim. Entendeu? Eu acho a história do Brasil, tanto que eu fui fazer mestrado em história do Brasil, eu acho a história do Brasil muito legal. Até muito... porque a história da França é linda, cortando cabeça mas, toda sim, mas é que para Eles pessoas consideram isso uma história isso. interessante. isso é legal, entendeu? Interessante. Isso é legal, entendeu? Por Então- exemplo, quando tu tem guerra ali, tem morte e tal, isso daí pra galera hoje é legal. E é só que assim, o Brasil, e eu, assim, vou falar do que eu conheço dos meus colegas, né? A gente fala de um Brasil que não é aquele Brasil bonitinho. A gente fala do Brasil que foi construído dentro de uma perspectiva de muitas coisas feias também. Sim. Tá? Por exemplo, eu tenho alunos que vêm dos Estados Unidos e eles dizem assim, pô, lá nos Estados Unidos o estudo da história é um estudo de história muito idealizado. Entendeu? E aqui, quando a gente começa a falar, o pessoal diz, mas que história feia. Tá, mas é a nossa história. Independente se é feia, se é bonita, se teve guerra ou não teve guerra, tu tem que saber de onde tu saiu, tu tem que saber o que aconteceu antes de ti, né? Sim. E, inclusive, para poder prospectar o futuro. Sim. A história ela nos ensina muito o caminho, né, de como a gente pode construir diferente daquilo que aconteceu. Daquilo que É aconteceu. importante a realidade. Não, a gente não tem o poder da bolinha de cristal, Não. mas assim, ó, quando tu olha para trás, né? E assim, ó, por que tu olha para trás? Por causa das tuas inquietações do presente. Por que o Brasil é do jeito que é hoje? A pessoa quer entender o porquê que ela é do jeito que é hoje, mas ela não consegue olhar para o passado, entendeu? Então, poxa, a história ela te ajuda a tu entender esse presente. Sim. Entendeu? Então, o que acontece? Tu vê aí muitas discussões acerca de um monte de coisa. Cara, se tu fosse para a história, tu ia entender. Só que quando a gente vai falar da história do Brasil, o pessoal não gosta.
né? Acha que o racismo no Brasil é mimimi, né? Que índio é um bando de vagabundo, como o pessoal fala, Sim. né? Que o português é burro, né? Tu coloca estereótipos que tu não entende historicamente como esses estereótipos foram construídos. Mas e por todo quê? mundo desrespeitando todos E por todo que mundo. E que querendo criar foi amenidade. construído ideologicamente. E querendo isso. construir, desculpa não, mas querendo colocar como amenidade. Sim. É porque é. Né? É porque é assim, porque... Não, por isso que é importante entender as raízes do Brasil. Né? Sim. Inclusive que é importante você estar conosco aqui no nosso podcast, aprendendo um pouco Aprendendo mais. Né? mais. Vamos fazer um merchan nosso aqui. Claro, por favor. Momento merchan. Divulgue nossos cursos, professor Tiago. Olha, você que está aí do outro lado acompanhando essa história maravilhosa do Brasil, lembre-se que nós estamos aqui, Faculdade Adventista do Paraná. O que nós temos aqui? Administração, ciências contábeis, enfermagem, nós temos pedagogia, psicologia, teologia, licenciatura e bacharelado, além de pós-graduação, curso livre, ou seja, é um Brasilzão aqui, representado em vários cursos e várias modalidades. E dá Então, pra fazer vem muita aqui. coisa, sair pra muita coisa, né? Criar muita coisa. Vamos... Thaís, como é que você acha que a sua formação... Vou fazer uma pergunta meio poética até aqui. Olha, Achei vamos lá. poético da minha parte. Como é que você acha que a sua formação contribui para um Brasil melhor? Nessa perspectiva que a gente está conversando aqui sobre as nossas origens e a nossa cultura. Certo. Como eu estou estudando pedagogia, eu pretendo ir para a sala de aula mesmo e estar com as crianças. Então, observando tudo que conversamos aqui, a gente entende que é importante a gente ter o conhecimento do antes para a gente poder tanto instruir da melhor forma, quanto não repetir certas coisas que deram errado. Então, a minha formação, eu acredito que ela é primordial para conseguir auxiliar as crianças a terem essa visão também. Elas entenderem o que deu certo e o que não deu certo e entenderem principalmente as suas raízes. Como eu estou aqui agora, no Paraná no momento, mas eu vou voltar para a minha bela Santa Catarina. E quando eu estiver lá, eu vou poder mostrar a eles tanto essa diversidade cultural que tanto aprendi aqui, e também mostrar para eles outros E horizontes. que fui bem chato, porque a prática de ensino de história foi comigo. Foi com o professor. E eu disse assim, ó, gente, eu sempre bato muito na tecla, né? A gente tem um curso de pedagogia aqui. O pessoal, ele aprende como ensinar, mas tu tem que saber muito bem o que ensinar, O que Sim. ensina. entendeu? O que ensinar. E aí eu digo sempre para eles vão ser os que vão formar a base para depois, lá no final do ensino fundamental e no ensino médio, o cara chegue lá e goste de estudar a história do Brasil. Sim. Se eles não fizerem um bom trabalho, eu tô lascado, entendeu? Gente, E é o que a gente fala realmente, porque se o professor não gosta daquilo que ele fala, vai passar aquilo para os alunos. Se eu não gosto de matemática, os meus alunos também não vão gostar, porque eu não vou ter prazer por isso. Sim. Mesma coisa a história do Brasil, a história, qualquer outra matéria. É importante que nós, futuros pedagogos, agora falando, puxando sardinha para mim, que a gente tenha paixão por aquilo que a gente fale, porque os professores daqui, meu professor de geografia, professor de história e de tantas outras matérias, sociologia, estudos culturais, estando com o professor, eles são tão apaixonados por aquilo que eles falam que traz essa paixão para nós também. Então, eu acho que isso é a essência de ensinar. Tanto para a gente aprender, quanto passar para os outros. faz toda a diferença, né? Eu fico pensando, eu sempre gostei de história. Sempre gostei. Eu sempre tive bons professores de história. Então, essas pessoas que estavam na sala de aula me ensinando foram as pessoas que moldaram o meu gosto por aquilo. Então, quando eu estava no ensino fundamental, eu tive uma boa professora de história. No ensino médio, eu tive um bom professor de história. E aí, eu fui para a faculdade gostando de história. E eu eu estudei jornalismo, mas assim, eu precisava saber história. Eu precisava saber, na matéria de jornalismo político, metade é história. É um não pré-requisito. Não tem como fugir. Eu Não precisava foge de saber lugar. do que eu estava falando. Se a gente quer ser alguém, a gente tem que saber de onde a gente vem. Sim. Então, Independente o curso que tu for fazer. independente de quem você quer ser. Exatamente. Você quer ser uma pessoa boa, uma pessoa ruim, uma pessoa assim, uma pessoa assada, você tem que saber de onde você veio. E além disso, você precisa transformar a sociedade. Sim. É o conhecimento que transforma.
Né? Olha Eu que acho que frase esse é um bonita. ponto importante do nosso podcast e da nossa vida acadêmica. Aham. Né? Porque o acadêmico não é só a o academia, conteúdo. se não mudar as coisas, não tem porquê, né? Né? Não Se, tem. se não for para transformar, né? Sim. Não tem por que continuarmos. Ficar só um monte de gente sentar numa sala falando não adianta de nada. E a gente está aqui para isso. A gente está aqui para instigar você a pensar e a pesquisar e a estudar novas formas de compreender o mundo e conhecer o universo, não só para ser uma pessoa mais inteligente, mas também para melhorar o mundo. Não é? Exatamente. Agora vamos lá, cada um deixa uma lição, uma frase final de impacto. Eu gosto de frases de impacto. Professor Tiago, pensa aí na sua frase. Minha frase é: realmente o conhecimento é o caminho para nós transformarmos o Brasil. Sem isso, não muda nada. Thaís. Bom, então, Karen, eu digo que a gente precisa ter paixão naquilo que a gente faz, para que nós possamos ser bons agentes transformadores. Legal. Professor Yuri. Tentar entender o nosso país da forma mais real possível. Legal. Eu acho que eu só posso ser melhor amanhã se eu entender no que eu errei ontem. Eu acho que é isso que a gente conversou um pouco aqui, né? Todo mundo gostou? Quem tá aqui gostou? Adorei. Você que tá assistindo, gostou? Deixa aqui nos comentários, a gente quer saber a sua opinião. Fala pra gente, você gosta de estudar a história do Brasil? Você gosta de estudar história de forma geral? Você já tá doido pra vir estudar na Faculdade Adventista do Paraná para ter aula com o professor Yuri? Conta aqui pra gente. A gente te espera no próximo episódio do Academicamente.